Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse é mais um vídeo da série Matemática e Inteligência Artificial. Quer entender o que é variância? Fica aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, para a gente entender o que é variância, eu vou trazer de novo aquele exemplo numérico sobre a quantidade de filhos que a gente já está trabalhando aqui nos outros vídeos aqui do canal sobre matemática, mas eu vou trazer um exemplo um pouco mais contido, certo? Então eu vou aqui pegar primeiro essa amostra, por exemplo. Imagine que cada um desses números aqui é a quantidade de filhos das 4 primeiras pessoas da pesquisa que a gente fez, certo? A gente falou no vídeo sobre média, que a média ela tem o interesse, o intuito de trabalhar um resumo dessa variável, saber qual o número que resumiria essa série de números se todos os números fossem iguais, certo? Só que reparem o seguinte, né? Se a gente calcular a média aqui, vai dar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, dividido por 4, a média nesse caso dá 2,5, certo? E olha só que caso interessante aqui. Vou trazer agora um outro caso, vamos supor que a gente pegou uma outra amostra, e a gente pegou essa outra amostra de filhos aqui. E aí a primeira pessoa tem 2 filhos, a segunda tem 2, a terceira 2 e a quarta 4 filhos. Somando isso aqui dá 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 4, 10. Dividido por 2, 2,5. Então, a média desse cara aqui de cima e desse cara aqui de baixo é igual. Mas olha só que coisa curiosa, se você comparar os dois grupos de números aqui em cima, você pode reparar que eles não são necessariamente iguais. Esteticamente, aqui você vê que tem muito mais número 2 do que em cima. Aqui todos os números são diferentes. Então, a variância ela é uma medida que visa mensurar a dispersão. Quão dispersos estão os nossos dados de uma variável. Esse é o intuito da medida variância, certo? E agora eu vou mostrar, assim que eu mostrei graficamente a ideia da média, eu vou mostrar aqui a ideia da variância de maneira gráfica também, certo? Então esse aqui eu vou chamar de exemplo 1, e esse aqui eu vou chamar de exemplo 2. Então essa aqui é a nossa média x1, e aqui é a nossa média x2. Esse x barra aqui é um apelido para média. Toda vez que você vê o x barra, significa que eu estou falando a média de um grupo. No caso aqui, grupo 2 e grupo 1, certo? Agora eu vou fazer um gráfico aqui embaixo do exemplo 1 e o do exemplo 2. Eu vou pegar e fazer um gráfico de barras para esses dois exemplos. Então, aqui o que eu tenho? Eu simplesmente peguei os meus números e organizei eles aqui num gráfico de barras, certo? Lembra, isso aqui não é um histograma, parece um histograma, mas não é um histograma. O histograma está relacionado à frequência. Aqui eu simplesmente, literalmente, peguei um gráfico de barras. Tanto é que aqui, se o número é 2, a distância dele é 2, eu coloquei ele com a distância de 2 aqui. Tudo bem? A média, nesses dados, como a gente falou, ela estaria no 2,5, né? Que é mais ou menos aqui, nesta posição aqui. E para esse gráfico, 2,5 estaria aqui. Tudo bem? E olha só que interessante, para medir o quão disperso estão os nossos dados, a gente pode usar a média. Intuitivamente, se você olhar para esse conjunto de dados aqui em cima, do exemplo 1 e do exemplo 2, eu sei que o exemplo 1 está mais disperso do que o exemplo 2. Pô, o exemplo 2 praticamente só tem número 2. Se isso aqui não fosse um 4, fosse 1, todos os números seriam iguais. Então aqui eu tenho números mais próximos um dos outros, no exemplo 2, do que no exemplo 1. Mas eu preciso de uma maneira matemática de mensurar isso, certo? E aqui eu coloquei a média, e olha só que interessante. Antes de mostrar como se calcula a variância de verdade, vamos entender o que a variância faz de maneira gráfica. Vamos tentar inventar a variância. Vamos imaginar que a gente não conhece a variância, a gente quer inventar uma medida de dispersão. O quão longe nossos dados estão uns dos outros. Um bom parâmetro de comparação pode ser a própria média, certo? Eu tracei a média aqui nesses dois gráficos e olha só que interessante. Se eu somar essa distanciazinha aqui, mais essa distanciazinha aqui, mais essa distanciazinha aqui, mais essa distância aqui, eu vou ter um valor maior se eu somar essas 4 distâncias do exemplo 1 aqui. A média em relação ao dado 1, a média em relação ao dado 2, a média em relação ao dado 3, a média em relação aqui ao topo do dado 4, eu consigo enxergar isso, que ela vai dar um valor menor do que se eu somar
essas distâncias aqui. Então, vamos pensar numa maneira simples de calcular essa distância. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aqui para o exemplo 1, certo? Vou até mudar a cor aqui, a média eu sei que é 2,5, então eu vou tentar fazer isso, somar essa distância. Como é que eu calculo essa distância? Eu pego o valor e subtraio da média. Então vamos fazer aqui para o exemplo 1. Vou colocar aqui do lado, x1, certo? Por x1, eu vou pegar o número 1 e vou subtrair da média, que é 2,5. E esse 2,5 é justamente esse valor, essa subtração, é essa primeira distânciazinha aqui, tá? E vou somar todas as outras distâncias, que aqui é o 2 menos a média, vamos colocar a média aqui daqui a pouco. Aqui é o 3 menos a média, vou botar ele daqui a pouco. E aqui é o 4 menos a média. Certo? A média a gente já sabe que é 2,5. Bom, isso aqui é igual a 1 menos 2,5 dá menos 1,5, certo? Aqui o 2 menos o 2,5 dá menos meio. Aqui o 3 menos o 2,5 dá meio positivo. E aqui o 4,5 menos o 2,5 dá mais 1,5 positivo. Isso aqui, 1,5 positivo menos 1,5 negativo, dá 0. Menos meio mais menos meio dá 0. Então, se eu somar essas distâncias aqui, a da média até o topo do número 1, a da média ao topo do 2, a da média ao topo do 3, a da média ao topo do 4, isso aqui dá 0. Bom, vamos comparar agora com esse outro caso aqui. Vamos ver o que acontece no caso do exemplo 2. Exemplo 2, a média é igual, né? Só que tem os 3 primeiros valores são 2 e o último valor é 4, né? Então, é 2 menos a média, mais 2 menos a média, mais 2 menos a média, mais 4 menos a média. E aqui a média também é 2,5. Dois menos 2,5 dá menos meio. 2,5 menos 2,5 também dá menos meio. 2,5 menos 2,5 dá menos meio. E aqui, 4 menos 2,5 dá mais 1,5. Isso aqui dá meio, menos meio, menos meio, mais 1,5, dá 0. Olha só que curioso o que está acontecendo aqui. Sempre esse valor vai dar 0. Por quê? Porque a média, se a gente lembrar da fórmula da média, eu já vou colocar ela aqui. Ela utiliza exatamente esses componentes aqui, os valores x1, x2, x3, x4. Então é como se dentro desse 2,5 ele foi calculado como? Ele foi calculado somando o 2 mais o 2 mais o 2 mais o 4 dividido por 4, certo? Então dentro desse 2,5 eu já estou subtraindo essa partezinha desse 2. Então eu não posso fazer essa medida que a gente estabeleceu aqui, ela não é uma boa medida de variância, porque sempre o positivo, tá vendo? 1,5 aqui, ele vai se anular com os valores negativos, certo? A gente viu de uma maneira numérica, agora vamos ver de uma maneira algébrica. Bom, o quadro está limpo aqui já, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma conta que a gente fez utilizando letras, para entender o conceito por trás, tudo bem? Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um exemplo genérico, certo? É a média de 4 números, calculando a variância, certo? Então eu vou chamar esse primeiro elemento aqui de x1, esse segundo de x2, esse de x3 e este de x4, certo? Bom, como eu calculo a média? A média, o x barra, ele vai ser igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4, tudo isso dividido por 4, tá? Essa é a média, beleza? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai recalcular essa nossa medida de dispersão, que não é a variância ainda. Eu vou mostrar agora de uma maneira algébrica porque esse valor sempre dá 0, tá? A gente está calculando então o x1 menos a média. Foi exatamente o que a gente fez de forma numérica. Mais x2 menos a média, mais x3 menos a média, mais x4 menos a média, certo? Agora o que a gente vai fazer?
A gente vai substituir essa média aqui embaixo, tudo bem? Não se assustem com a álgebra, vamos fazer isso aqui passo a passo. Então, a gente tem aqui x1 menos x1 mais x2 mais x3 mais x4, tudo isso dividido por 4, tudo bem? Vamos fazer isso por etapas. E se a gente fosse somar tudo isso daqui, né? Aqui da regra da fração, multiplica por 4 por cima e por baixo. Eu estou somando só essa primeira parcela aqui por enquanto, ó. Aqui embaixo. Então estaria 4x1 sobre 4. Isso aqui menos x1 mais x2 mais x3 mais x4. Tudo isso dividido por 4. Como na base agora é igual, posso somar eles em cima e embaixo. Então fica 4x1 menos x2 menos... Opa, que eu errei. Aqui é x1. Estou passando esse sinal aqui para todos. Menos x3 menos x4. Tudo isso dividido por 4. O x1 daqui mata aqui, então ele vai ficar x4x1 menos x1. Eu vou ter, na verdade, então, 3x1. Então, esse é meu primeiro resultado inteiro aqui. Ele vai ter o seguinte resultado. Esse cara aqui, ele vai ser 3x1 menos x2 menos x3 menos x4, tudo isso dividido por 4. Certo? Agora repara o seguinte. O que muda do x1 para o x2? É o x, não é? Então, se essa segunda parcela aqui, essa aqui que vocês estão vendo, se eu fizer a mesma conta para ela aqui embaixo, a única coisa que muda daqui para cá é esse número aqui embaixo, certo? Então vamos mudar ele aqui de 1 para 2. Aqui embaixo, ao invés de ter 4x2, eu teria 4x2 ao invés de 4x1. Então aqui eu não poderia juntar o 4x2 com o 4x1, certo? Mas eu posso juntar com o 4x2. Então 4x2 menos x2, juntando esse carinha com esse carinha, dá 3x2. Então essa conta aqui, ela vai dar menos x1 mais 3x2 menos x3 menos x4, tudo isso dividido por 4. Repara aqui no padrão. Tá vendo essa primeira parcela aqui? Tá vendo a segunda? Chuta qual vai ser a terceira. Vamos lá, a gente não precisa nem fazer conta mais. A terceira, seguindo esse padrão aqui em cima e esse padrão aqui embaixo, essa terceira parcela aqui, ela vai ser menos x1 menos x2 mais 3x3 menos x4, tudo isso dividido por 4, certo? Para finalizar, a última parcela, menos x1, agora em relação aqui ao x4, menos x2 menos x3 mais 3x4, tudo isso dividido por 4. Tudo bem? E olha só que interessante agora. Agora eu sei que exatamente essa soma desses 4 carinhas aqui é exatamente essa mesma coisa aqui. Certo? Agora eu vou rearranjar a lousa, eu vou apagar a lousa de novo, eu vou pegar exatamente esses 4 caras aqui, colocar um do lado do novo para a gente continuar analisando. Certo, pessoal? Aqui eu só organizei aqueles valores que estavam aqui de maneira mais clean para a gente trabalhar. Peguei aqueles 4 valores que estavam aqui e coloquei aqui um do lado do outro. E agora, terminado de fazer a conta, tenho 3x1 aqui, tenho menos 1x1 aqui, menos 1x1 aqui e menos 1x1 aqui. Bom, 3 menos 3 dá 0, certo? Zerei esses 3 aqui. Aqui eu tenho menos x2, aqui eu tenho 3x2, menos x2, menos x2. Mesmo caso, tem 3x2 aqui e outros 3 aqui desse lado. E não é mais difícil de ver a lógica, né? Se eu tenho 3 positivos aqui, um negativo aqui, um negativo aqui, um negativo aqui, aqui também vai zerar. Mesmo caso para o 4. E como a gente fez as contas com uma variável qualquer, isso aqui vai dar 0 sobre 4 sempre.
que dividido por 4 dá 0. Olha só como a nossa intuição às vezes é perigosa. O que ela mostra aqui, a nossa intuição olhando para esse gráfico? Se eu somar a distância entre a média e o topo desse número, eu vou ter uma distância de variabilidade, certo? Porque se eu somar essas distânciazinhas aqui, essas 4 desse exemplo 2, e somar essas 4 do exemplo 1, nitidamente do exemplo 1 é maior, certo? Qual que é o problema? Algebricamente, quando eu faço isso, se eu subtrair a distância entre a média até esse topo, eu tenho os números negativos se equilibram aos números positivos, e essa conta sempre dá 0. Porém, essa é a variância, a definição de variância é exatamente isso aqui. Ó. Se eu colocar uma reta e somar esses números, essas distâncias, vou pegar essa distânciazinha aqui, que é maior, essas duas menores que são do mesmo tamanho, somar elas, eu vou ter a variância. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma maneira de impedir que esses números se anulem, algebricamente. Como é que eu faço isso? Eu levo ao quadrado. Sim, meus caros, x ao quadrado. Por quê, pessoal? X ao quadrado, ele nunca vai dar um número negativo. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 3 ao quadrado é igual a 9, positivo. Eu nunca vou ter um número negativo se eu elevar ele ao quadrado, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente resumir a nossa formuleta aqui, só que elevando ao quadrado e apresentar para vocês a fórmula da variância. E resumindo de maneira algébrica, como é que a gente tem a fórmula da variância? Eu vou usar o símbolo de somatório aqui. Se vocês tiverem dúvida nesse símbolo, no que isso significa, tem um vídeo aqui em cima nos cards. Já fiz vídeo sobre somatório aqui no canal, só lá dar uma checada o que é isso aqui. Aqui ele vai somar do 1 ao 4, certo? A gente tentou fazer o seguinte, a gente tentou chamar o xi menos a média e dividir por 4. Essa era a nossa medida de dispersão. Mas a gente viu que se a gente fizer essa soma, positivo subtrai com negativo. Então o que eu falei para vocês, como a gente resolve isso? Elevando ao quadrado. Simplesmente fazendo isso. E lhe apresento a fórmula da variância. Isso aqui é a variância. E a variância ela vai dar a medida de distanciamento, uma medida de dispersão. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a variância desses dois exemplos para a gente ver que, de fato, essa conta aqui faz sentido. Eu consigo ver que esses dados aqui estão mais afastados da média do que esses dados aqui. Tudo bem? O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu estou fazendo uma média da distância entre a média e o ponto ao quadrado. É isso que eu estou fazendo aqui no fundo. É o mesmo conceito que está aqui, certo? Para facilitar a vida e não ficar perdendo tempo fazendo essas contas que já estão simples, se você não entende esse símbolo somatório de novo, procura lá o vídeo, tá tudo explicado, você vai entender muito bem o que a gente está fazendo aqui. Então aqui eu sempre vou subtrair o x1, x2, x3, x4 da média, que é 2,5, certo? 1 menos 2,5 dá menos 1,5. Isso aqui ao quadrado. Mais, aí o 2 menos 2,5 dá menos meio ao quadrado. Aí o 3 menos 2,5 dá mais meio positivo ao quadrado. E que o 4 menos 2,5 dá 1,5 positivo. Certo? Aí agora aqui as contas. Menos 1,5 ao quadrado dá 2,25. Menos meio ao quadrado dá 0,25. Lembra, sempre que você leva ao quadrado dá um número positivo. Meio ao quadrado dá 0,25 e 1,5 ao quadrado dá 2,25 também. Só números positivos. Agora, se a gente somar esses números, isso aqui vai dar o número... Isso aqui dá 2,5... Mas deixa eu ver aqui as contas aqui. Vai falar 2,5. 2,25 mais 2,25, isso aqui dá 4,5. Mais 25 daqui, mais 25 daqui, isso aqui dá 5, né? Então a gente tem o número 5. Isso aí tudo aqui nessa parte de cima, então, vai ser igual a 5. 5 dividido por 4, a gente vai ter 1,25. Então, a variância do primeiro exemplo é 1,25. Vamos fazer a mesma conta aqui para o segundo. Se eu sempre subtrair de 2,5 e só tem os dois aqui iguais, embaixo, esse aqui é o exemplo 1, esse aqui é a variância do exemplo 2. Eu sempre vou ter meio, certo? Meio negativo, porque é 2 menos 2,5 aqui, né? Nesse exemplo aqui. Então, menos meio ao quadrado, mais menos meio ao quadrado, mais menos meio ao quadrado,
E aqui no final, a gente tem o 1,5 ao quadrado, que é o 4 menos o 2,5. Aqui a gente já sabe que dá 0,25 mais 0,25 mais 0,25. E aqui a gente sabe que já dá 2,25. Então 2,25 mais 25 dá 2,5. Mais meio dá 3. Então isso aqui dá 3. Então a variância nesse caso, no exemplo 2, é igual a 3 sobre 4, que é igual a 0,75. Então olha que coisa interessante, a gente conseguiu chegar na medida de variância. A gente sabe que a variância desse caso 2 aqui é 0,75. E nesse caso ela é 1,25. Então eu sei que os dados nesse caso têm uma variabilidade maior do que nesse caso aqui. Que era aquela intuição inicial que a gente tinha. Se o número é tudo igual, não tem variação. Então a variação tem que ser menor, certo? Pessoal, eu espero que essa explicação gráfica da variância tenha ficado claro. Esse não é um conceito muito tranquilo de pegar no começo. Reveja os vídeos dessas partes gráficas. Se não entendeu o somatório, vá lá no vídeo de somatório, porque isso é essencial para entender daqui para frente. O importante é entender que a variância ela mede quão variável a variabilidade, a amplitude dos seus dados estão, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!